Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Diga, professor Milton Teixeira. Felipe Moura Brasil já na área também. Bom dia, Felipe primeiro. Bom dia para você, Felipe. Schneider, equipe, ouvinte, professor, tamo junto. Ficarei com vocês até o meio-dia. Vamos lá. Grande professor, bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, Rodolfo, bom dia, Felipe, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes, queridos ouvintes. Que Hoje beleza, temos dois assuntos professor. a tratar. É verdade, professor. Você vai falar do João do Rio, né? Exatamente. Ô, Rodolfo, me permita interromper? Claro, sempre. É que você não viu a coreografia que o professor estava fazendo durante a sua vinheta, né? Quem quiser assistir tem que entrar aqui no canal de YouTube, grande momento. Que beleza, hein? Eu sempre ensaio um pianinho. Pois é. Mas Vamos é lá, isso professor. mesmo. Bom, João do Rio, que aliás é homenageado aqui numa rua pertinho de nós, Rua Paulo Barreto. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, todo nome complicado, muito mais negócio João do Rio. Ele nasceu em 5 de agosto de 1881 e viveu só 39 anos. Ele está fazendo seu centenário, já que ele morreu a 23 de junho de 1921. João do Rio foi muito importante para nós de imprensa. Ele transformou o repórter, o jornalista, numa profissão que antes era vista como bico. Então, ele vivia do jornalismo, ele criou o jornalismo moderno, foi um cronista de primeira categoria, escreveu livros famosíssimos sobre a cidade do Rio de Janeiro, livros esses que são lidos avidamente até hoje, eu sou fã dele. Tinha todos os livros dele, não tem porque me roubaram. O principal que eu mais gosto é A Alma Encantadora das Ruas. É uma descrição poética da cidade do Rio de Janeiro. Um livro lindo, maravilhoso. Ele diz desse livro que as ruas têm alma, e eu concordo com ele. E ele percorre as ruas e ele conta um pouquinho da história, misturando crônicas, misturando a vivência dele. Agora, o livro que mais fez sucesso dele era o livro de um assunto que ele era completamente agnóstico. Mas ele escreveu um livro, As Religiões do Rio, que eu tenho até aqui o meu exemplar. Esse não conseguiram roubar. É o tal negócio, mulher e livro, se emprestar, volta estragado ou não volta. Então é melhor não emprestar. Então, As Religiões do Rio, ele analisa no início do século, inclusive, as religiões africanas que tinham na pequena África, e também as religiões indígenas que ainda vigoravam no Rio de Janeiro, bem como outras religiões europeias ou não, que ainda tinham vigor aqui na cidade no início. Ele consegue até identificar cultos indígenas na praia de Copacabana. Ele também escreveu um livro maravilhoso, o livro que, aliás, é do Teatro Municipal. Esse eu não posso nem pensar em emprestar, porque ele é enorme e vale uma fortuna, e esse eu não vou emprestar mesmo. Aliás, eu não empresto mais nada. Se quiser, vá ler na internet, em domínio público. João do Rio tinha algumas características interessantes. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, ele entrou em 1911, foi o primeiro acadêmico a usar o fardão, ocupando uma cadeira na academia, que depois ele esnobou quando foi eleito seu arqui-inimigo, Arthur Azevedo, para a academia também. Ele nunca mais botou os pés na academia por conta disso. João do Rio era muito criticado na sua época. Olha bem como era a figura. Ele era negro e homossexual. E não era só isso. Homossexual assumido. Assumido. Ele chegou a conversar com a bailarina francesa Isadora Duncan, que ficou até com um certo interesse nele. Ele respondeu a ela: "Moi, je suis très corrompu." Eu sou muito corrompido. Que eram os termos da época. João morreu, repito, com 39 anos e pouco, indo pegar um táxi. Ele não estava se sentindo bem, foi pegar um táxi. Dentro do táxi ele passou mal, pediu um copo d'água. Quando o motorista trouxe o copo d'água, parou num bar, trouxe o copo d'água, ele já estava morto. Seu enterro mobilizou mais de 100 mil pessoas. Está enterrado pertinho aqui de nós, no cemitério São João Batista, numa tumba de mármore riquíssima, que eu visitava quando fazia o tour dos cemitérios, agora só quando acabar a pandemia. E ele é homenageado numa rua aqui do Rio de Janeiro,
Só que o nome dele ninguém o associa a João do Rio, Rua Paulo Barreto. Não sei por que não colocaram Rua João do Rio. Ele próprio assinava João do Rio a partir de 1913. E ele transformou, realmente, ele modificou a função de repórter. Ele dignificou essa função. A partir de então, as pessoas passaram a viver da mídia, passaram a viver da imprensa, que era uma coisa que não se conhecia antes. Antes era bico, até Machado de Assis fazia bico em jornais, José de Alencar e tudo mais. Ele não, transformou isso numa profissão digna e respeitável. Cara, impressionante quanta coisa fez João do Rio e tudo isso em 39 anos. 39 anos, parece que ele viveu Pinho, a gente cento e tá tanto. atrasado, tá? É verdade. Se a gente for... Tem que correr contra o tempo. Tem que correr contra o tempo. Desculpe. E o Noel Rosa, Felipe? Não, Noel a gente Rosa, tá mais atrasado novo não ainda. o mais novo horário, ainda. professor, é na idade. Noel Que a Rosa gente tá morreu- atrasado pra chegar no João do Rio, Ah, entendeu? tá Pra fazer certo. isso tudo. Não foi o horário, não. Noel Rosa morreu aos 26 anos, deixou muito samba, mas evidentemente a obra escrita do João do Rio é mais volumosa e, aliás, ele falava a respeito da criminalidade. Ele também mostrava o lado obscuro da cidade, eu tenho um livro de crônicas dele, e já alertava para o crescimento da impunidade. Tudo isso que só se agravou de fato com o tempo, professor. O João do Rio teve essa criação também. Ninguém fazia livro de crônica. Crônica era considerada uma literatura menor, algo que não merecia ser publicado em livro. Ele transformou isso, ele mudou completamente. Ele pegou as crônicas e fez livros de crônicas. Hoje todo mundo faz livro de crônicas. Ele foi também um pioneiro nesse sentido. E, professor, hoje tem passeio que, inclusive, vai despertar o horário, pelo horário, vai despertar a fome de muita gente, inclusive... Imagina a minha. Como é que vai ser esse passeio, professor? Olha, 12h30 nós vamos fazer o nosso passeio virtual pelos restaurantes antigos do Rio. Vamos falar de alguns atuais também, vamos contar alguma coisa dos atuais, mas principalmente dos antigos. Vamos ver desde a época das tabernas, quando surgiram as primeiras padarias, que acredite se quiseram, dos franceses, as confeitarias históricas. Não pense que a Colombo é a mais antiga, não. Não é? A Casa Cavê é de 1861. Caraca. E tá aí até hoje, até prova em contrário, é o restaurante mais antigo do Rio em funcionamento. E o mais antigo restaurante ainda num local fixo, ainda é ali na Rua do Ouvidor. Você tem ali, você tem o Rio Minho, que é de 1884, está desde então no mesmo lugar. Até o Lamas, que é de 1876, ele já mudou de lugar. O Lamas é bem tradicional e bem famoso bem até como, hoje. Bem como o Bar Luiz, também mudou de lugar, surgiu na Rua da Assembleia, mudou já em 1927 para o sítio atual. Mas esse está no mesmo lugar até hoje. E nesses restaurantes surgiu os pratos da culinária carioca, né, que fazem a tão famosa como a sopa a Leão Veloso, o filé Oswaldo, que eu amo. Eu também. O filé à francesa, o bife a cavalo. Nós vamos contar é isso, na hora do almoço, tá ótimo falar 11 desse da manhã eu assunto. já cheia de fome. Hoje tem até restaurante fazendo aniversário, a Casa Uric, na Rua São José, fundada em 1913 por um alemão, Edmundo Uric, está lá até hoje. Frequentei muito, tinha um amigo que tinha um pastel com o nome dele, nós íamos lá para comer o pastel, claro. E o nome, o dono hoje, até mandou mensagem essa semana pra gente, é Orlando Oreiro, né? Isso. É o dono, o proprietário hoje, né? E muito feliz pela referência, o centenário, 108 anos, né? Tantos restaurantes maravilhosos citados pelo professor, esse passeio vai ser maravilhoso. A hein, Casa professor? Uric é muito interessante, eles contrataram um arquiteto decorador para dar uma aparência antiga ao ambiente e conseguiram. Você entra ali e você pensa que está no século XIX. E a comida é farta e deliciosa. Ah, meu Deus. Essa barriga que eu tenho não são gases, não. Isso aqui é coisa sólida. Trabalha pra isso, né, professor? Ah, sim, claro. Trabalho e a própria Band me encarregou. Aliás, a Band esforço. deveria ter me encarregado desta missão de visitar esses restaurantes, claro, com tudo pago pela Band, para fazer uma pesquisa mais profunda. Depois da pandemia, quem sabe, né, professor? Fica aí no ar. Bom, 12h30, É isso. o passeio virtual, professor Milton Teixeira, Marcos Lacerda também no YouTube, A Band dupla News... da pesada falando de restaurante. Já viu o que vai dar, né? Band News FM Rio, logo depois, então, aqui do nosso Jornal Band
do nosso jornal Band News Rio, primeira edição, tem esse encontro marcado com o professor Milton Teixeira. Professor, até daqui a pouco, então um beijo pra você. Até daqui a pouco, obrigado a todos. E vamos comer que é bom.